O fim do combate à inflação está à vista, pelo menos no que se refere ao Fed. E isso pode ser apenas o começo de mais um momento difícil para o sistema monetário. A força do crescimento salarial e a inflação dos serviços básicos, juntamente com o aumento acentuado nas taxas de frete marítimo, significa que muitos bancos centrais não estão preparados para cortar as taxas. Isso é óbvio. Desvende estratégias e análises de mercado. Vem para o Trend Squad. Os gaps de fuga são espaços vazios no gráfico, indicando uma diferença entre o preço de fechamento de um período e o preço de abertura do período seguinte. No contexto de fuga, esses gaps ocorrem quando o preço de um ativo se move rapidamente em uma direção específica, rompendo níveis significativos ou de suporte ou de resistência. No vídeo de hoje, aprenda o que são gaps de fuga, como identificá-los e uma estratégia bem simples para day trade. CVS ontem divulgou o balanço, o trimestre dela foi bem fraco, no início do ano bem fraco, bem abaixo do esperado, receita, resultado também, lucro por ação menor. E ela cortou a previsão de lucro anual, sinalizando desafios no ano que vem, com os planos de seguro-saúde. Por isso a ação ontem despencou. Ela fechou com 16,84, ainda fez aqui um movimento de recuperação. Só que se viesse, ainda tem movimento lá no 52, que é movimento de pandemia, que ela está trabalhando aqui. O gap é muito grande. Quando a gente tem um gap muito grande, a gente tem que esperar, se for gap de baixa, uma recuperação, até que o ativo, o preço, volte a trabalhar na direção, a retomar a direção inicial, né? O gap é de baixa, continuar o movimento aqui, a pressão de venda. Provavelmente, se viesse, vai ignorar essa barra aqui, apesar dos 56, ela só vai fechar, a reversão só acontece aqui para cima, de 62 dólares e 50, para ela tentar fechar esse gap. E o que ela está fazendo aqui é uma pequena acumulação, né, a caminho dos 52 dólares e 4, que é a mínima da pandemia. Então, aqui a gente tem agora o número inteiro que ela testou ontem e aí o falso rompimento, lá nos 53 dólares e 77, até ela voltar aqui nos 56 mais uma vez. Acredito que ela vai dar uma acumulada aqui até ignorar a barra. Olha aí, é na semana, 19,45. E o mês, né? Se viesse também tem um grande topo duplo aqui. E aí aqui a mínima da pandemia, está aqui nos 52 dólares e 4. Para mim é onde ela vai reverter, aqui embaixo ainda. Portanto, esse gap deve ficar sem fechar ainda. Porque a gente precisa esperar, né, que o ativo comece a preencher parcialmente o gap, como é muito grande, começa a preencher parcialmente o gap, e aí esperar uma reversão para voltar a retomar o movimento inicial. O gap aqui é muito grande. Então, ainda vai testar o 52 até preencher mais esse gap. E aí também tem um grande topo duplo, o vértice é justamente esses 56 dólares, e se viesse confirmar, vai lá para os 44. Olha o trimestre. Ó, final do ano passado, início desse ano, e já o início aqui desse segundo trimestre, né? Tá bem ruim, perde 32,23, 56 é onde confirma o vértice desse topo duplo, e aí vai lá para os 44, né, tem um grande vazio aqui para se viesse refazer. Então, bem ruim aí o trimestre. E aqui a probabilidade de falso rompimento, né, 53,70, e aí vai começar aqui a recuperar. No mapa, algumas empresas aqui de healthcare vão se recuperando, Tesla perde 1, commodities também, o petróleo derreteu ontem mais de 3%, a Chevron ganha 1, Exxon 0,74, mas está bem misto aqui, né, o movimento. Eu vou ficar aqui em 53 dólares e 77. Quando o gap é muito grande, precisa esperar. Se for gap de fuga de alta, aí é esperar uma retração até que o preço, né, o ativo, reverta, né, para voltar a subir outra vez.
Mas é sempre bom esperar, né? Esperar essa confirmação e não atuar na pressa, né? Porque é no pânico que você se dá mal, né? Precisa ter paciência, esperar que o movimento de recuperação ou retração para poder tomar boas decisões, né? Porque senão vai acabar fazendo besteira, né? Levando stop e é preciso ter paciência. Ontem até fiz uma entrada aqui, porque como foi aqui o primeiro movimento, a probabilidade, né, ainda de voltar aqui no 54, se aproximar do 54 até recuperar. Então, aqui é bem provável um falso rompimento, até se viesse buscar aqui mais uma recuperação. Mas o movimento vai terminar lá nos 52 dólares e 4, que é a mínima da pandemia. A Intel ontem recuperou, voltou a 31. A abertura da semana está aqui em 31 dólares e 86, né, próximo a esse número inteiro. Mas a reversão aqui para a Intel, para fechar esse gap, só nos 33 ainda. E o que a gente vê aqui, o movimento vai continuar. Para mim, termina em 28, já próxima à abertura do ano passado. Ela ontem voltou a 31, após as declarações do Jerome Powell, mas já era um cenário que se esperava, né, a taxa de juros inalterada. Se mexer nos juros, vai ser para o final do ano e olhe lá. Mas a expectativa é para o fim do ano. O que está mais fácil é para o Fed aumentar juros do que cortar, porque se cortar, aí é que a inflação não para mais. O 30,64 é a mínima da última semana, já reverteu aqui, mostrando a exaustão aqui na abertura, e vou ficar na abertura de ontem, a faixa aqui de 30 dólares e 19. Mas o movimento aqui é de continuação. Tem suporte em 29,65 e depois para terminar lá embaixo nos 28 dólares, já perto da abertura do ano passado, né? Que tem muita sombra aqui, inclusive essa de maio. Apesar de ter mostrado uma exaustão aqui, não ter sombra inferior, mas é bem provável a Intel renovar a mínima até reverter. O movimento foi de alta na abertura, S&P, Nasdaq, Dow Jones, mas tecnologia aqui, saúde, né, healthcare no vermelho, CVS, hoje perde mais 3,40, Amazon em alta, Apple divulga balanço hoje também, hoje à noite, Qualcomm divulgou ontem, subindo 8,90. Starbucks também abriu com um gap muito grande, ela divulgou o balanço no dia 30, na terça-feira, e o resultado foi bem ruim, bem abaixo do esperado, que era nas vendas, né, receita, lucro por ação, e ela veio testar aqui os 75. Aqui eu tenho a faixa de 74 dólares e 50, o padrão aqui é baixista, e ela ontem já se aproximou da faixa 50, porque o 100% está em 71,55. E a última projeção lá nos 70 dólares. Ela tem esse movimento aqui para refazer. Ela foi 72,67. Aqui agora, por enquanto, né, como ainda tem uma região aqui de número inteiro e também uma zona de força, né, que é o fecho de ontem, eu vou ficar por enquanto na sombra. Sem grande movimento aqui, na faixa de 73,60, foi onde ela reverteu aqui anteriormente. Mas o fato, né, que os gigantes globais do fast food, né, podem ter que distribuir mais promoções aí para poder atrair clientes, né, porque as vendas estão muito fracas. Starbucks também, né? Ó, olha a semana aí, 16,32. Ela aqui fechou com 15,88 após os resultados. Mas caiu muito mais, que é mais de 17, até chegou a cair mais de 17%. Semana e o mês Starbucks, né? Starbucks também, já há muito tempo que eu mostrei, vai se formando aqui um ombro, cabeça, ombro. O segundo ombro ela vai trabalhando ainda, até esse movimento aqui do final de 2023, que ela testou aqui os 100 dólares, né, 100 dólares e 50,
mas o início do ano dela foi fraco, ela abriu aqui nos 95 dólares e 45. Aqui está a abertura do ano passado, que é 101 e 100 dólares e 56, e aqui 2022, ela abriu em 116,47. A máxima histórica da Starbucks é 2021. Então, se ela confirmar esse 75, né, que é a neckline, ela tem um vazio grande para refazer até o 63,50, já é movimento de pandemia dela. Aqui, por enquanto, eu tenho outra zona de suporte importante, que é a mínima de 2022, maio, 68 dólares e 39. E pode encontrar suporte aqui agora, próximo suporte aqui para Starbucks. Então, as vendas estão muito fracas, McDonald's, Starbucks, além da inflação, né? Os produtos estão cada vez mais caros e cada vez menores. Isso tudo com a lenta recuperação econômica da China, né? Isso aumenta as pressões em toda a indústria, né? Incluindo também a proprietária da KFC, que é a Yum Brands, né? Que gere várias marcas, né? Dessas varejistas. Portanto, não é só no minério de ferro, né? Que a China está pressionando aí o movimento, mas também para a cadeia de serviços rápidos. Os preços só aumentam. Como produzir também fica mais caro, vão aumentar o preço, diminuir o tamanho, e o pessoal não compra, né? Porque não tá, a conta não fecha. Então, esse é o movimento aqui para Starbucks. Ela já no mês, aqui no mês de abril, aliás, esse é o início do segundo trimestre, né? O primeiro perdeu 4,81, agora já 19% de queda. Aqui, o final do ano passado, subiu apenas, né? Fechou com alta de 5,19, porque ela rejeitou 100 dólares outra vez. Então, ela tem um bom movimento ainda para refazer aqui. Mas o problema, né, de Starbucks vai pegar aqui embaixo ainda, nos 50 dólares, que aí já é mínimo de pandemia. Então, aqui por enquanto é só trabalhar a sombra, o movimento é pequeno, que já pode voltar aqui para o fecho de ontem. Que a Starbucks, para tentar fechar esse gap, só aqui em cima em 82 dólares ainda. O que ela pode fazer aqui é um pequeno movimento até os 78, começar a preencher parcialmente o gap. Porque como é gap de fuga, lembrando, né, é aguardar um repique, né, fazer aqui uma recuperação até o preço, o ativo voltar na direção inicial do gap, retomar a direção do gap. Aqui ela ainda pode preencher parcialmente, mas não é o bastante para ela ter força aqui, pressão de compra para fechar, porque só vai reverter aqui em cima ainda em 82. Então, ela pode fazer uma recuperação até ela terminar o movimento aqui embaixo, porque aí ela vai confirmar aqui a neckline. O primeiro movimento dela aqui no 63,58 e 48. Aliás, 68 e 39. Estou olhando para esse nível aqui embaixo. Ela vai encontrar suporte aqui, recupera, e aí sim vem trabalhar a pandemia, já que nos 63 dólares, aí sim esse movimento. Então, é muito importante, né, você conhecer a psicologia por trás dos gaps de fluxo. Isso é crucial para poder entender como os participantes de mercado podem reagir, né, a esses eventos. Então, se você, né, ficar com muita pressa, né, de fazer uma entrada, é, isso vai resultar naquele velho comportamento, né, o FOMO, que é o medo de perder a oportunidade, né, o medo de ficar de fora, fear of missing out, medo de ficar de fora da posição, de perder aquela oportunidade, né, ou seja, embalado pelo pânico aqui de movimento. Então, você tem que manter calma, paciência. É difícil esperar, né, porque a gente fica com pressa de dar o clique, é difícil, mas tem que trabalhar isso dia após dia. Precisa manter calma, paciência para poder adotar uma abordagem aqui, fazer a leitura aqui do movimento, né?
e evitar reações impulsivas. Então, essa é uma estratégia a mais simples que tem. Os movimentos são curtos, tem que ter cuidado, porque é esperar, estou falando, é esperar o ativo fazer uma recuperação, começar a preencher parcialmente o gap. Neste caso aqui, a Starbucks ainda pode testar o 78, e aí sim, dali é que pode entrar uma reversão, um movimento ainda maior, né, na direção do gap. Mondelez também, após a divulgação do balanço, abriu aqui ontem, né, o movimento de ontem com gap, mas o gap é pequeno, é de fuga, mas é pequeno, porque necessariamente nem todo gap é de fuga, só ocorrem após um período, movimento anterior, um período de consolidação. Neste caso aqui foi o dia 30, que ela divulgou no fim do dia, mas resultado que superou as estimativas do mercado, lucro por ação, receita, ficou bem acima do esperado. Isso tudo, né, resultado da demanda constante pelos produtos, que ainda caros na Mondelez, né, como chocolates, os biscoitos, apesar do aumento nos custos, e cada vez menor. Né? Agora, um problema que ela vai encontrar mais à frente, que já é um problema desde o início do ano, né, que o cacau disparou, é justamente com o aumento dos preços. Então, o movimento aqui de ontem, né, ela fechou com 1,74, o padrão aqui é baixista, é um falso pin bar. E ela já tinha deixado aqui, ó, no dia 30, uma estrela cadente. Eu tenho aqui também um bebê abandonado e uma Evening Star, que é padrão de reversão. No entanto, né, o suporte que ela tem aqui é do 71 e ela ainda não confirmou, que é para confirmar aqui essa reversão. E aí sim ela vai atuar na sombra, porque como a gente tem média flat aqui de 200, a Mondelez volta a atuar nos 69 dólares e ela engolfou aqui na abertura. Então ainda tem a sombra aqui para voltar a testar, pelo menos, né, parte dela, até a faixa dos 70 dólares. Aqui eu também já tenho resistência dos 70 dólares, 78, máxima da semana anterior. Quer dizer, aqui, ó, movimento para ela, próximo suporte é 62,82, ou seja, né, vem a caminho dos 69 dólares. Quando você vê que a média está flat, pode esperar mais um movimento ali, naquela faixa de preço. Então, ela volta aqui, porque o padrão é baixista, ela ainda volta a atuar nessa sombra, ainda vem a caminho dos 69 dólares. Olha aí a semana. Nessa semana também, ela testou aqui o 72,37, que é a abertura do ano, de Mondelez. Então, se ela confirmar os 72, né, faixa de 72,50, ela vai refazer boa parte desse movimento aqui, que é o início do ano. Inclusive, tem gap aqui, olha, do início de fevereiro, que nem foi fechado. Ela pode voltar a se aproximar da abertura dessa barra grande. E aqui, a abertura do ano passado, está em 66 dólares e 50, também tem gap aqui, olha, nesse nível aqui que nem foi fechado, movimento de março. Ela abriu em 66,50 no ano passado. Então, ela ainda pode fazer aqui esse movimento. Na verdade, acredito no movimento até o 68 ainda aqui para Mondelez. Olha aí em 3 meses. Apesar da pressão de compra, que é o final do ano passado, as sombras ainda andam expostas aqui. Então, não houve ainda força compradora, né, suficiente para jogar mais os preços em novas máximas. Então, antes disso, é bem provável mais um teste aqui embaixo, nesses níveis. Agora, o problema da Mondelez está aqui para baixo ainda. Aí aqui a reversão de movimento, aqui para baixo já a reversão de tendência, aqui nos 38 dólares, que é movimento de 2019. E aqui está a pandemia. Então, só aqui embaixo a reversão da tendência. Portanto, aqui é um engolfo e aí vai a caminho dos 70 dólares, vou ficar aqui 70 dólares e 5. Vai voltar a atuar aqui nessa sombra, né? Pelo menos parte dela por enquanto, porque como ela ainda não confirmou o 71, né,
vai haver mais um movimento aqui em cima, próximo desse número inteiro, até ela refazer aqui vazio e voltar aqui na média, a faixa aqui do 69. Então, movimento anterior, o candle, a gente tem candle com longa sombra ou barra muito grande, sempre tem que ter um cuidado, porque geralmente o ativo volta ali a testar a sombra ou a abertura dessa barra grande. Então, tem que ter muita atenção.